Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, show. Ó, para quem não me conhece, eu me chamo Tomás Pessoa, sou professor de Geografia. Hoje à noite eu gostaria que todos vocês se sentissem muito bem-vindos aqui à nossa aula. Eu e o Rafael vamos tentar aí, nessa noite de hoje, trazer aí vários debates, dos mais diversos possíveis. Certamente que serão debates que você vai se deparar na prova de sábado, tá? Na minha frente aí eu trouxe 9 questões, eu acho. A gente tem que resolver todas essas 9 questões. E qualquer dúvida que vocês tiverem, levanta a mão, manda um papelzinho aí pra frente, que hoje a gente está aqui para te ajudar, beleza? Queria agradecer a galera que trouxe os materiais de limpeza, de higiene pessoal. E quem trouxe entrou, tem uma banquinha fora, é só deixar ali. Com certeza as pessoas que vão receber lá da Vila Vicente, que conhecem o projeto, vão ficar muito felizes por todos os presentes que vocês nos trouxeram. Belezinha? Vamos trabalhar? Show? Vamos começar aí pela questão de número 1, acompanha a leitura comigo. Ó, não precisa ficar essa zica aí triste, tá? Essa coisa aí, essa cara fechada e tal. Vamos lá, otimismo, né? Se liga. Número 1. A região amazônica brasileira foi palco de inúmeras iniciativas de ocupação e colonização, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Na atualidade, é nessa região que se encontra a, sublinha por favor, fronteira agrícola, e esta resulta diretamente. Vamos lá, galerinha. Um dos temas que certamente você pode se deparar na sua prova é falando sobre os biomas do Brasil. Quando nós falamos biomas do Brasil, nós estamos falando sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. As diferentes vegetações que predominam aqui no Brasil, tá? Claro que por sermos um país com dimensões continentais, o Brasil ele tem características fitofisiográficas bastante heterogêneas. Lembre-se que o território brasileiro ele se estende desde lá perto aqui do Equador até depois do Trópico de Capricórnio. Então, durante essa extensão territorial, o Brasil ele apresenta diversas características climáticas. Lembre-se que o clima do Brasil ele se comporta de diferentes formas no nosso território por conta de vários aspectos. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil alguns importantes planaltos, que são essas áreas de relevos cristalinos em nosso território, e que no topo desses planaltos os índices pluviométricos são bem mais baixos do que nas regiões mais de planícies. O resultado é que, por exemplo, no topo do planalto do Borborema, você vê o desenvolvimento de vegetação de caatinga, que é aquela vegetação bem árida, com plantas xerófitas, adaptadas a ambientes secos, como, por exemplo, as plantas cactáceas, que são aquelas que têm espinhos, né, ao invés de folhas. Isso faz com que a planta perca menos água no meio ambiente, como também as plantas caducifólias, que são aquelas plantinhas que deixam as suas folhas caírem durante o processo ou a época das estiagens, como forma de resistir à seca. Além do Planalto da Borborema, nós temos outro planalto no Brasil, que fica na região central, o Planalto Central Brasileiro. E você sabe que no topo do Planalto Central, a vegetação que predomina é a vegetação de cerrado, que é um outro tipo de vegetação árida aqui no Brasil e que predomina justamente no centro-oeste brasileiro. Então, na prova de sábado, você tem que ter habilidades diversas sobre os biomas brasileiros. É conseguir identificar esses domínios morfoclimáticos. Então, vamos lá, bem rapidão, né? Quais são os principais domínios morfoclimáticos do Brasil? Os que sempre caem em provas, tá? Lembra da Mata Atlântica, aqui no litoral brasileiro, tá? Ela se estende lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, basicamente. Mas é uma faixa de vegetação, ela fica somente aqui no litoral, certo? Por que ela fica só no litoral? Então mais, vamos lá, agora eu vou começar a rabiscar aqui para vocês. Se liga, pega o mapa do Brasil. Ai, professor, que horrível esse mapa, é só hoje, nunca mais eu faço um desse não, vai. E vamos pegar agora o perfil topográfico brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Corrigir, ficou massa. Peraí, ficou grande demais. Menor. Assim, show, velho. Aqui já é a Cordilheira dos Andes. Então eu quero que você imagine o seguinte, ó. Isso aqui é se você pegasse o Brasil de lado, se a gente conseguisse enxergar o Brasil na palma da nossa mão. Como é que é o relevo do Brasil, hein?
vamos olhando aqui, ó, Oceano Atlântico, aí nós temos essa primeira área aqui, que são as planícies litorâneas brasileiras, o Planalto da Borborema, o Planalto Central, né? E, por exemplo, aqui a planície amazônica, aqui tem a floresta amazônica. Veja só, esse relevo aqui ele influencia diretamente nas nossas massas de ar. Por exemplo, você deve lembrar que uma das principais massas de ar que atuam no território brasileiro é uma que nasce aqui. Como é o nome dela? Massa tropical atlântica. Ela nasce nos trópicos, em cima do Oceano Atlântico, e se desloca no território brasileiro nessa direção aqui, certo? O que acontece? Ela só consegue penetrar no território até o Planalto da Borborema. Então essa chuva que vem daqui, ela se distribui nessa primeira região aqui. Aqui nós temos a formação de Mata Atlântica, que é um tipo de floresta, tá? Aqui em cima o índice pluviométrico é bem menor. Aqui nós temos a formação da Caatinga brasileira. Aqui o Cerrado brasileiro, também vegetação árida. Então lembre-se de um detalhe, tá, gente? A vegetação do Brasil, ela responde às características climáticas. Nas regiões úmidas, nós temos as florestas, e nas regiões mais áridas, nós temos vegetações de menor porte, como é o caso do Cerrado e da Caatinga, certo? Os biomas ou domínios morfoclimáticos mais mencionados são justamente esses: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e a floresta amazônica, claro. Uma coisa que você não pode esquecer é que essa prova sempre vai cobrar, sempre vai exigir de vocês que vocês conheçam sobre os impactos ambientais que acontecem nesses biomas aqui. E principalmente quais são as atividades econômicas que estão vinculadas a esses impactos ambientais. Então vamos rapidão revisar isso aí. Aqui na Mata Atlântica, você deve lembrar que pelo menos 93% da Mata Atlântica já virou energia, né? Não existe mais. Professor, como é que a gente conseguiu devastar 93% de uma floresta? Lembre-se que a história pode explicar isso muito facilmente, né? Foi justamente nesse local aqui que foi o início do processo de formação territorial do Brasil. Então, durante os 500 anos de história do Brasil, você sabe que aqui houve retirada do pau-brasil, durante a época colonial. A posteriori, o principal ciclo econômico, talvez, da história econômica do Brasil, o cultivo de cana-de-açúcar, que você sabe que é um cultivo que a metrópole Portugal já fazia lá na África, nos Açores, em Cabo Verde, trouxe para cá por conta das características climáticas, que eram muito parecidas. E aqui durou, até hoje você tem cultivo de cana-de-açúcar justamente aqui na zona da mata. Lembre-se que aqui, nessa região, o clima é um clima tropical úmido. O índice pluviométrico aqui ele aproxima-se de 2.000 milímetros por ano. Chove bastante, então você tem solos férteis, você tem elevado índice pluviométrico e um nível de iluminação muito alto, até porque a gente está, olha aqui, ó, linha do Equador, trópico de Capricórnio. Nós estamos na região central do planeta, né, região intertropical, e do ponto de vista de iluminação, nenhum outro lugar do mundo tem tanta luminosidade. Estamos falando de cultivos vegetais, fotossíntese, essas plantas se adaptam muito bem a isso. Aí veja, além desses processos econômicos, você sabe que se você pegar um mapa, por exemplo, de densidade demográfica do Brasil, nós vamos ver que a maior parte da população brasileira ela se localiza justamente aqui no litoral. Então a urbanização do Brasil certamente seria uma das vilões, ou um dos vilões, para o desmatamento da Mata Atlântica. Ok? Aqui na Caatinga, os impactos ambientais estão vinculados também ao desmatamento. Entretanto, o desmatamento da Caatinga ele está vinculado à produção, por exemplo, de carvão, né? Aquela lenha que a gente compra lá no supermercado, fazer churrasco, principalmente. E a gente sabe que aqui nessa região, os impactos ambientais eles acabam resultando em um grande problema, né? Que é justamente o processo de desertificação. Escuta isso, viu, galera? Ó, a prova de vocês de ciências humanas, a parte de geografia, ela é basicamente meio ambiente. Então, por isso que o material de vocês está bem focado em meio ambiente. Lembre-se que a prova vai exigir de você conhecimento sobre impactos ambientais. Os impactos ambientais são justamente o resultado da ação do homem sobre a natureza na perspectiva do sistema capitalista. Lembre-se que no capitalismo a sociedade se apropria dos recursos naturais para produzir riquezas. Além de se apropriar dos recursos naturais, a sociedade se apropria também da sociedade, né? Que eles exploram.
Então, o resultado dessa exploração aqui são os impactos socioambientais. Do ponto de vista ambiental, esse impacto ele pode estar ligado, por exemplo, ao solo. A atividade econômica da agricultura, como principalmente o caráter da agroindústria, o agronegócio, promove muita desertificação. O que é desertificação, professor? É o processo de esterilização do solo. Quando o professor fala que o solo está desertificado, é que ele está estéril. Existe um termo muito utilizado, inclusive em nível superior, principalmente, que é o termo deserto verde. Por exemplo, você sai aqui de João Pessoa, vai ver muita lavoura de cana-de-açúcar. Agora a galera está plantando eucalipto. Lembre-se que eucalipto pode ser utilizado para a produção de metanol, que é um tipo de álcool também, inclusive de etanol. Com o cultivo de eucalipto, você pode produzir muito mais, então a produtividade é maior. Entretanto, o eucalipto ele tem um consumo de água muito maior do que o consumo da cana-de-açúcar, e aí a gente está falando, por exemplo, de impactos ambientais ligados ao lençol freático, já que o cultivo de eucalipto pode acabar com a água do lençol freático. O resultado é que em algumas áreas do mundo, os cultivos de eucalipto têm no solo uma fertilidade muito baixa. Por isso que ela fala de deserto verde. Você vai olhar, vai ver todo verdinho, um monte de planta, só que o solo está praticamente estéril. E aí também tem que lembrar que, quando você olha, por exemplo, para uma lavoura de cana-de-açúcar, você vai ver milhares de hectares plantados com uma única espécie. Então, quando você vai do ponto de vista biológico, você sabe que uma das características importantes do deserto é que o nível de biodiversidade do deserto é muito baixo. E com certeza, uma lavoura de cana-de-açúcar, o nível de biodiversidade é muito pequeno, porque só é um tipo de vegetação. Lembre-se, inclusive, que a Mata Atlântica, que foi substituída em grande parte dela por lavoura de cana, era a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Então, a gente trocou Mata Atlântica por cultivo de cana-de-açúcar. É por isso, por exemplo, que a galera critica tanto os programas brasileiros para a produção de biomassa. Lembre-se que no Brasil, a biomassa que nós temos, principalmente, é o etanol, que é essa que a gente usa no carro. E o grande malefício que esse etanol pode provocar são os impactos socioambientais. É claro que quando a gente coloca o etanol do lado da gasolina, o etanol é muito mais rentável. Entretanto, por trás da produção de etanol, nós temos o agronegócio, essas grandes fazendas de cana-de-açúcar, e que você sabe que o agronegócio é um modelo agrícola pautado na grande propriedade, no latifúndio, né, na mecanização agrícola, e todo mundo aqui sabe que processos, por exemplo, como concentração de terras, exclusão social, enfim, tudo isso está ligado ao cultivo de cana-de-açúcar no agronegócio. Beleza? Então, ó, aqui na Caatinga você tem problemas de impacto ambiental que podem conduzir à desertificação, que estão ligados principalmente a queimadas e a extração ilegal de madeira. Aqui no Cerrado brasileiro está um grande problema, tá? Porque quando você liga na televisão, você descobre que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, que somos o maior produtor de carne de boi do mundo, de carne de frango. Então, você tem nas listas os maiores produtores de alimentos do planeta. Na verdade, o segundo ou o terceiro. Fica ali disputando com a China a segunda posição. Atrás apenas da maior indústria alimentícia do mundo, dos Estados Unidos. E para produzir tanto alimento, claro que a gente trocou um monte de floresta por áreas de cultivo, igual os americanos fizeram, né? Nos Estados Unidos, os caras já deram um eject em 96% das florestas dos Estados Unidos. Eles não existem mais. E aqui no Brasil, algumas florestas também já chegaram nesse nível. E as duas mais destruídas são justamente a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro. Lembre-se que o Cerrado é um tipo de savana, ou seja, uma vegetação arbustiva, que tem como principal característica o fato de ter uma vegetação adaptada ao solo ácido que tem no centro-oeste. Então, essa área que é, do ponto de vista agrícola, hostil, que tem uma fertilidade até abaixo de outras áreas do Brasil, ela vem sendo justamente desmatada, né? Na década de 80 isso aconteceu bastante, e praticamente não existe cerrado. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos. Quando você era da quarta série, a professora de ciências fez uma pergunta assim para você estudar para a prova. Quais são os animais de extinção? Você botou lá lobo-guará, né? Tamanduá-bandeira. Lembra desse bichinho lá? Todos esses dois animais que eu acabei de mencionar são animais de cerrado. Por que não tem tamanduá-bandeira? Por que não tem lobo-guará? Porque não tem cerrado, né? O lobo-guará não vai viver no cultivo de soja. Então, essa região centro-oeste do Brasil, ela está completamente dominada pelo agronegócio, principalmente o cultivo de soja e de milho. Professor, gêneros agrícolas, produção de alimento, né? Lembre-se que esse cultivo
cultivo agrícola aqui é justamente, ou são justamente os nossos plantations modernos, né? Então, certamente essa é a resposta para aquela sua pergunta que você sempre faz. Ah, professor, por que a gente tem aí o segundo ou terceiro maior produtor de alimentos e não é tão barato comer no Brasil? Lembre-se que o espaço agrário brasileiro ele está subordinado ao interesse de grandes empresas que produzem aqui para exportar para os principais mercados consumidores do planeta que estão fora do nosso país. O importante é lembrar que a soja e o milho eles estendem as suas lavouras com uma velocidade muito interessante, principalmente a partir dos anos 80 e 90, a gente tem incentivos para isso. Aqui está o grande problema, aqui o grande alvo das questões do Enem, né? A famosa floresta amazônica, a maior floresta do planeta, certo? Em nenhum lugar do planeta tem uma floresta desse tamanho, tá? É a maior reserva de floresta do mundo e é também lá o lugar que existe o maior nível de desmatamento do planeta, óbvio, porque é o único que ainda tem para desmatar, né? Então, graças à Amazônia tem matéria para fazer, né? Matéria lá, documentário do Discovery Channel até hoje, que eu sempre gosto de lembrar isso para os meus alunos. Por exemplo, quando a Discovery vai fazer um documentário daquele para falar dos animais, eles vivem bem legais e felizes, o que eles fazem? Ou na África, ou na Amazônia, ou na Antártida. Porque o resto nós já transformamos. Estão ambientes completamente deteriorados pela ocupação humana. No caso da floresta amazônica, esse bioma hoje sofre um processo muito importante que invariavelmente está na sua prova. É aquele que eu pedi para você sublinhar. Lembra dele? Expansão da fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É justamente o limite cujo essa agricultura aqui ocupa. E esse limite ele está avançando para dentro da floresta amazônica. Tomás, quais são as atividades econômicas que mais contribuem para isso aqui? Ó, lembra, tem três caras que são os vilões do desmatamento na floresta amazônica. Primeiro é a atividade da indústria madeireira, principalmente ilegal. Você sabe que há a retirada ilegal de madeiras como o mogno, que é uma madeira protegida por lei, mas logo que a gente chama de tráfico de madeira, né? A galera tira lá, manda por dentro do rio, chega no Peru e do Peru manda para o mercado europeu, que é o consumidor desse material. O outro grande vilão é a pecuária. No Brasil existe o maior ou o segundo maior rebanho bovino do mundo. Só não tem mais boi no Brasil do que na ilha, porque lá ela morre só para ficar velhinha, né? Ninguém mata para comer, todo mundo sabe. Mas para exportação, para o consumo, o Brasil tem o maior rebanho do mundo. E aí lembre-se que para ter esse rebanho imenso desse jeito, nós temos primeiro que produzir bastante milho, até porque o boi no Brasil ele não come só capim, a pecuária é intensiva, com gado criado preso e confinado. Milho tem uma quantidade, né? É um produto cujo, quando o boi come a ração do milho, ele come muito fermento lá no meio, que é uma composição lá. E é ele que faz liberar uma quantidade de metano muito maior do que o boi quando come capim. É por isso que toda vez que fala de pecuária, todo mundo agora só gosta de falar de quê? Olha, o efeito estufa, porque a pecuária causa aquecimento global. É por conta disso. Porque atualmente o modelo pecuarista que o Brasil adota, nessas áreas é a pecuária intensiva, com gado criado confinado, comendo ração de milho, que no processo digestivo do boi vai eliminar uma quantidade significativa de metano na atmosfera. Lembre-se que o gás metano ele é pelo menos 20 vezes mais agressivo para o efeito estufa do que o gás CO2, a fumaça que a gente está acostumado. Então, quando você tem a pecuária, quando você tem, por exemplo, o problema dos lixões, o lixo a céu aberto, todo o material orgânico, quando decompõe, libera metano na atmosfera. Então, o lixão libera metano na atmosfera, a pecuária libera metano na atmosfera, as próprias construções de usinas hidrelétricas podem provocar a emissão de metano. Lembre-se que quando o cara constrói uma usina, por exemplo, pode falar, você está ligado que uma das polêmicas que o governo da presidenta Dilma Rousseff enfrenta é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E aí os ambientalistas, quando pegam, dão aquele destrói o governo, alegando que o lago artificial que vai ser formado aqui, na verdade vai ser o maior lago artificial do mundo que vai ser construído, certo? É uma área gigantesca que vai ser inundada, e lembre-se que todo o material orgânico que vai ser inundado, todas as plantas, os animais, os organismos, folhas, pedaço de pau, tudo que vai embaixo da inundação vai decompor e, consequentemente, liberar metano na atmosfera. Beleza? Oi? Vai dizer que o banho
A liberação de gás metano está mais no sistema de pecuária ao invés de consumo de carne. É porque quando se fala em consumo de carne, se a gente consome carne, porque tem pecuária, né? Então, tá uma coisa vinculada à outra. Essa galera, por exemplo, que é vegetariana, eles consomem muito a ideia de que o ambiente seria muito mais livre se a gente não consumisse isso. Mas uma coisa interessante, a gente tem um preconceito, eu mesmo tenho, mas não é preconceito não trabalhei com ninguém negar isso. Mas tem uma galera que se abstém geral, não só queijo, ovo, curto não. Mais legal, embora eu sei que protege a natureza, é agradável, é para espiritual também. Oi? Não tem H, como milho, como soja. Exatamente. Tudo tem isso aí. Por exemplo, se liga, quando a galera fala sobre a produção de etanol aqui no Brasil, também tem crítica, né? Lembre-se que toda essa região aqui, ó, é tudo cana-de-açúcar para produzir etanol. Você poderia ser, por exemplo, lavouras para produção de alimentos, e aí o custo do alimento aqui seria muito mais barato. Lembre-se, pelo amor de Deus, de lembrar que a produção de alimentos no Brasil é menor, não somente porque nós temos produção de energia. Lembre-se que aqui no Brasil a gente tem essa estrutura agrária bem concentrada, e sem a reforma agrária, sem o pequeno agricultor ter terra para produzir alimento, não tem como baratear os custos dessa produção. Beleza? Show? Galera, é o seguinte, floresta amazônica. Quando você lembra da Amazônia, o que é que eu lembro, hein, professor? Eu lembro de um tempo, uma bicicleta que eu comprei. Lá nessa bicicleta tem uma adesiva assim, ó, produzido na Zona Franca de Manaus, né? Ou uma boneca. Olha esse mapinha aí que tem na questão do número 1. Tem o mapa do Brasil e olha a propaganda do governo. Que orgulho, viu? Pense no governo ambientalista. Chega de lendas, vamos faturar. Falando da Amazônia. Você sabe que durante os anos 80, dentro da floresta amazônica, houveram grandes projetos, né, liderados pelo próprio governo, como o famoso projeto Grande Carajás. Que projeto é esse? Sabe que na Amazônia sempre existiu aí a necessidade de ocupar a Amazônia para proteger a Amazônia. Então a vibe era de ocupar para proteger. No Brasil e em vários outros países do mundo, anos 80, vamos lembrar de política, o que estava começando a rolar aí? O lance da redemocratização. E a posterior, o Brasil seria um país democrático com que tipo de modelo? Neoliberal. Então, o que começa a acontecer? O governo começa a convidar empresas estrangeiras para explorar minerais na floresta amazônica. Você vai lá, você explora, você produz, vai gerar riqueza, vai ocupar e, consequentemente, nós vamos garantir a posse da floresta amazônica. Nessa época também, por exemplo, o governo militar fez coisas muito legais, tipo a Transamazônica, uma rodovia que pudesse ligar o Brasil de um lado para o outro, chegar em litoral, começa daqui em Cavaleiro, né? Vai até a floresta amazônica. Mas você tem que entender que isso já é desmatamento do campo, porque são 200 metros, né? Rodovia passando durante todo o meio da floresta. Esses projetos agrominerais também geram grandes impactos. Então tem que entender que a ocupação da Amazônia tem um preço muito caro, que é justamente o desmatamento, a contaminação da água, porque as atividades minerais também geram grandes impactos, principalmente a extração de ouro. A extração de bauxita na Amazônia, tá? Segundo, bauxita é aquele mineral que faz o alumínio. Aquela latinha que a gente bebe, a lata do leite, tudo aquilo é feito de bauxita. Aquilo só se extrai no Brasil praticamente na Amazônia. Se você botar no Google Earth, você vai ver os buracões vermelhos, assim, no meio da floresta, tem sinistros, extração de bauxita, bem pesado mesmo. Se liga. Na atualidade, é nesta região que se encontra a fronteira agrícola e esta resulta diretamente. Deixa eu só observar uma coisa. Essa é a questão, tem duas letras 6. Essa primeira aí é uma vinagem, apareceu do nada, viu? Cancela ela. Ó, resposta correta, a gente vai marcar aí, ó. Vamos lá, acompanhar a letra A. Resultado das tensões sociais e políticas que se encaminharam a partir do êxodo rural da região sudeste para o norte do país. Espera aí, né? Êxodo rural do Brasil historicamente foi do nordeste para o sudeste, tá? Porque a indústria brasileira começa no sudeste, né? Lembra da Vargas, né? Toda aquela industrialização de base. É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais que são beneficiados, até porque lá já estava o principal setor econômico do Brasil. Eita, antes da industrialização brasileira, claro, nossa, quem era o café, bem lembrado, São Paulo que comandava a economia brasileira, inclusive politicamente, né? Os caras lá eram ricões pra caramba e tinha lá a política do café com leite, né? Dois partidos políticos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Eles ficavam revezando o poder e eles eram os ricos do Brasil, né? Os grandes produtores de café.
Letra B diz que resulta da expulsão de trabalhadores urbanos das grandes áreas de adensamento demográfico do Centro-Sul, dentro da lógica de integrar para não entregar, falso também. Letra C resulta de incentivos para a Amazônia com orientação para projetos agrominerais por iniciativa governamental desde o último quartil do século passado. Essa, claro, seria a nossa afirmativa.